Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais nos livros de crônicas e hoje vamos entrar no segundo livro de crônicas. Cabe lembrar que na Bíblia hebraica não havia dois livros de crônicas, era apenas uma única obra. Aqui na nossa Bíblia ocidental, a divisão foi separando o compêndio que falava acerca do rei Davi, que ficou na primeira obra, e hoje vamos dar continuidade falando acerca do rei Salomão. Cabe lembrar também que já fizemos um devocional quando meditamos em 1 Reis, capítulo 3, quando na inauguração do reino de Salomão, quando ele se dirigiu a uma região chamada Gibeon para cultuar ao Senhor e apresentar oferta ao Senhor em virtude do início do seu reinado. Naquele local, em Gibeon, Deus deu um sonho a Salomão, e nesse sonho Deus havia dito para ele: pede o que você quiser me pedir e eu te darei. E estamos nesse mesmo contexto, só que no livro de Crônicas. Crônicas, ele quase que faz um paralelo dos fatos narrados em Samuel, as duas obras, e em Reis também as duas obras, só que com um enfoque mais direcionado para uma vida sacerdotal, no sentido de intermediar a adoração e o adorador e o adorado, o Senhor, o Deus Altíssimo. O enfoque em Crônicas está muito mais na vida de devoção e de adoração do que focado na vida e nos atos e obras dos reis e de todo o povo. O enfoque em Crônicas é adoração. E isso é interessante refletir, nos fazendo considerar também nossas vidas diante do nosso Deus como seres adoradores e adoradora. Todo ser humano, ele é um ser adorador. Todos, mesmo quem não tem aparentemente crença ou fé alguma, ele é um ser adorador, e que por conta do objeto da adoração eventualmente está desvirtuado, ou ele adora outros seres e divindades, ou ele adora a si mesmo e a sua própria vontade. Mas todo ser humano é um ser adorador. Ele foi criado por Deus com esta inerência, esta característica. O ser humano foi criado para adorar, e que devemos adorar da forma correta. E aqui, já com a nossa temática aqui exposta, que o desejo do seu coração seja por sabedoria e conhecimento para fazer a vontade do Senhor. Como somos seres adoradores, temos que adorar a pessoa correta, o Senhor, o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus Altíssimo. E com isso vamos refletir nas palavras de Deus e do próprio Salomão também. Convido você a ler comigo. Vou ampliar aqui para a nossa leitura. Então, iniciando em 2 Crônicas, no capítulo 1, 4 versículos salteados, mas respeitando o contexto.
Verso 7. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão pediu: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Quando fizemos o primeiro devocional nesse mesmo contexto, na passagem de 1 Reis 3, eu dei um enfoque maior acerca do pedido de Salomão e fazendo um paralelo aplicativo em nossas vidas, nos colocando do ponto de vista de Salomão, nesse mesmo pedido e na temática aqui, respeitando a mesma situação. Que o nosso coração, sim, anele, deseje, busque da parte de Deus sabedoria e conhecimento para fazer a vontade dele, ou seja, não para fazer a nossa vontade. Estamos renunciando as nossas preferências pessoais para deixar em proeminência, em prioridade, a vontade do Senhor para as nossas vidas. O enfoque que eu quero dar hoje é acerca do caráter e da parte de Deus, o que Deus pensa acerca de tudo isso. Quando uma pessoa se dispõe a depender de Deus para que a vontade dele tenha proeminência, Deus que conhece o ser humano no mais íntimo do seu ser, conhecendo até mesmo com mais propriedade do que o próprio ser, ou seja, Deus me conhece infinitamente mais do que eu mesmo conheço de mim mesmo. Estamos falando de um Deus infinito. E esse Deus, como diz o Salmo 139, que sonda, conhece e esquadrinha o coração humano, ele conhece as nossas motivações. E se a nossa motivação no íntimo do nosso ser priorizar Deus acima de nós mesmos, não é um privilégio único só de Salomão em Deus exceder, abundar naquilo em que pedimos ou pensamos. Não é um privilégio apenas de Salomão, que fique isso bem claro. Mas a essência nossa, o íntimo do nosso coração, os nossos motivos, as nossas razões, se no âmago do nosso ser tivermos Deus como prioridade nas nossas orações, súplicas e petições, prioridade no serviço, no exercício de vontade, todas as prerrogativas imagináveis em nossa vida, Deus vai superar as nossas expectativas de pedidos, quando as nossas motivações forem corretas, alinhadas com a vontade de Deus. Então,
Imagine esse pedido da parte de Deus: peça-me o que quiser e eu te darei. E pedirmos com a motivação correta. Qual é a motivação? O que eu já disse. Querer que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas e querer que o desejar se submeter a essa vontade de Deus. E a vontade de Deus nós vamos conhecer e progredir em conhecimento analisando as Escrituras, a Bíblia Sagrada, em oração, pedindo para que o Espírito que habita em nós, como falei no devocional de ontem, que somos o santuário do Senhor, o templo do Senhor, a nossa vida é para o Senhor, ou seja, e Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando nossas vidas, nos guia. Quando pedimos a Deus que, por meio do seu Espírito, nos faça conhecer a sua vontade, revelada nas Escrituras, trazido as nossas consciências e pensamentos por meio do seu Espírito, quando o nosso anelo, o nosso desejo é pela vontade do Senhor, ele excede as nossas expectativas. E com isso, como ele aqui para Salomão, ele falou: você não me pediu bens, você não me pediu riqueza, você não me pediu nem morte dos seus inimigos, eu vou te dar bens, riqueza e honra. Eu não sei exatamente o que Deus tem para sua vida, você que está ouvindo essa transmissão, até mesmo para mim. Hoje tenho meros 43 anos de idade, eu não sei o que tem pelo futuro, mas eu sei que qualquer que seja o meu desejo, a minha oração, o meu pedido, com a motivação de que a vontade de Deus seja sempre proeminente, prioridade no meu viver, no seu viver, Deus excederá as nossas expectativas além do que pedimos e pensamos. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo lá em Efésios 3:20, pois ele tem essa capacidade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atuando em nossas vidas. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui é uma exaltação de louvor em que Paulo ele fecha a primeira parte de conteúdo doutrinário da carta aos Efésios para abrir um conteúdo prático para a igreja e para a vida do cristão e da cristã, e ele faz esse fechamento com uma enaltação, um enaltecimento à grandeza de Deus, mas deixando um aspecto do caráter de Deus, a capacidade dele fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Capacidade de Deus, Deus é capaz disso. E não é uma capacidade de possibilidade remota, não, de certeza. Então, quando confiamos no poder que atua em nós, mas o poder é dele, quando confiamos no poder dele de fazer tudo o que ele quer, e infinitamente, é imensurável isso, ele realmente faz. Então, confiar em viver de acordo com a vontade de Deus, Deus supera, nos surpreende para sua graça, pela sua graça, por sua misericórdia, por sua infinita bondade e grandeza sobre nossas vidas. Ele é capaz, não somente é capaz,
ele age na força do seu poder, excedendo as nossas expectativas. Então, aqui é Paulo confirmando que Deus já disse lá para Salomão: você me pediu sabedoria e conhecimento para fazer a minha vontade, para liderar o meu povo, para servir o meu povo, porque o verdadeiro líder, ele é o que mais serve. Como disse Jesus Cristo: não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de mundos. Marcos 10:45. Ele disse isso. O verdadeiro líder é aquele que mais serve. Como Deus em Cristo Jesus veio e serviu, nos serviu, nos dando sua vida, o seu sangue em resgate por nós. Que o desejo do seu coração seja por sabedoria e conhecimento para fazer a vontade de Deus. E se esse for o seu desejo, fazer a vontade de Deus e pedir e depender dele, sabedoria dele, conhecimento dele, ele excederá as suas expectativas, minhas e nossas, para a glória dele, porque o poder é dele, como lemos agora há pouco. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que a tua palavra, Senhor, de sabedoria e conhecimento encha nossas vidas e os nossos corações, para que vivamos a todo momento dependentes de ti, Senhor, para fazer a tua vontade em nossas vidas, através do teu poder, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado, Pai, por quão preciosas são as tuas promessas e a manifestação do teu poder por meio da tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha a motivação correta para servir e fazer a vontade do Senhor a todo momento. Deus te abençoe.